Olá, estou aqui hoje com a Milton para falar um pouco da parceria entre ThoughtWorks e Natura, de mais de um ano, e quais os desafios que a gente vem enfrentando juntas nessa parceria. Bom, para a gente entender um pouco da necessidade de modularizar o app, é interessante que a gente também entenda qual que era o nosso cenário histórico, ou seja, da onde a gente está vindo. Então a Natura tinha duas aplicações, uma aplicação focada no Brasil e uma aplicação focada para a América Latina. Ambas tinham a mesma funcionalidade, que é o envio de pedidos pela consultora e diversas outras também. Com o tempo, esses apps foram crescendo e outras funcionalidades foram adicionadas, como treinamento, toda a parte de digital também está dentro desses apps. Ou seja, a consultora ela tem um espaço dentro do site da Natura. Ela tem um e-commerce dentro do site da Natura que é dela e ela pode vender para os clientes finais. Qual que era o problema da gente ter duas aplicações grandes atendendo dois mercados iguais, mas em países diferentes? Tínhamos uma complexidade muito grande de desenvolvimento, muitos problemas de comunicação e conflitos. Tinham features sendo desenvolvidas praticamente iguais em dois apps diferentes por duas equipes diferentes. Para ter uma ideia, hoje no app a gente tem 1 milhão de consultoras utilizando o app no Brasil e 1 milhão de consultoras utilizando o app em 5 países da Latam mais Malásia. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Natura tem algumas outras marcas debaixo do guarda-chuva dela. São elas Avon, The Body Shop, Aesop, que é uma marca de cosméticos australiana, e com isso veio o problema. Como que a gente integra essas aplicações para escalar para mais países e mais marcas? A estratégia de solução, como que a gente pensou em solucionar o problema que a gente acabou de ver, de ter várias apps para atender vários países e várias marcas da Natura. A gente começou fazendo um discovery, um assessment, onde a gente viu todas as features que estavam presentes em cada aplicação. Depois de fazer essa análise, a gente fez um inventário dessas features e partiu desse inventário para uma estratégia de modularização. E como que é essa estratégia? Então, pensando que a gente tem dois monolitos, que são aplicativos com todas as funcionalidades, um repositório para a App Brasil e outro para a App Mundo, a gente acaba tendo funcionalidades que estão implementadas duas vezes. Então, quando a gente precisa fazer uma alteração em determinada feature, a gente pode ter que fazer essa alteração mais de uma vez nas duas aplicações. Mas, com a estratégia de modularização, a gente pensou em vários tipos de módulos para tentar resolver esse problema. Então, o primeiro deles é o módulo Cross, que é um módulo que fica presente nas duas apps e nos módulos de feature. O que são módulos de feature? São módulos que representam determinada funcionalidade e isolada de outras e isolada das aplicações. Então, a gente extrai a funcionalidade para o módulo, de forma que esse módulo ele é compartilhado entre as duas apps. Então, se a gente precisa alterar determinada funcionalidade, a gente altera uma vez só, e isso já reflete nas duas aplicações. Outro módulo que a gente pensou também é um módulo compartilhado entre determinados módulos de feature. Então, essa estratégia de modularização diminui para a gente a duplicidade e a complexidade do código das apps, e os times que trabalham em determinadas features de produto também trabalham de forma mais independente um dos outros. Agora um pouco sobre as bibliotecas cross que eu acabei de falar no slide anterior. Essas bibliotecas cross, ou libs cross, elas possibilitam para a gente padronização. Elas também possibilitam a reutilização de determinados componentes que são implementados mais de uma vez nas apps de forma repetida. E
esse módulo que está compartilhado entre várias features e várias apps também provê para a gente agilidade, através da reutilização de componentes e a padronização. Então, só para relembrar o desenho, a biblioteca Cross ela fica compartilhada entre as apps e as features. E hoje em dia a gente tem 2 módulos com essa característica de serem compartilhados. São Commons e Design System. O módulo Commons ele tem implementações de Analytics, que são as métricas de uso dos usuários dentro das apps, persistência também de dados, feature toggles. O que são feature toggles? São a habilidade de você poder desabilitar ou habilitar determinada feature depois que a app está em produção, e a padronização de chamadas de network ou rede. Além disso, além desse módulo Commons, a gente tem o Design System. O que compõe esse módulo de Design System? Ele tem definições de UI e UX, também tem a implementação de componentes de UI que são compartilhados entre as apps e entre os módulos de feature. Então, se a gente tem um componente que está implementado de uma forma em uma app e de outra em uma outra app, quando a gente extrai e coloca no Design System, a gente padroniza o design das 2 aplicações para refletir o que está lá no Design System. E, além disso, o Design System também provê algo que é muito importante para a gente e possibilita a nossa estratégia de desenvolver aplicativos multimarca. Então, hoje a gente tem 2 apps, 2 code bases para as aplicações, porém a gente extrai dessas code bases 3 apps para 2 marcas da Natura. Então, a gente tem a App Brasil e a App Mundo e mais uma aplicação terceira. Isso através do uso dos temas do Design System. Bom, um ponto importante nessa estruturação que a gente fez foi a estruturação do Release Train. No ano passado, a Natura já entregava uma versão de app por semana para as consultoras, ou seja, toda semana a consultora ela tinha uma versão nova do app na loja para baixar. Seja na Apple Store, seja na Play Store, ela sempre tinha uma versão nova do app para baixar. Porém, o processo de entrega da versão não era dos melhores. Não era bem um release train, era uma release van praticamente. A van ela tinha hora para chegar da estação, mas ela não tinha hora para sair. E o motorista precisava ficar ali na porta, sempre gritando, sempre chamando o pessoal. Ah, quem que vai entrar na van? Quem não vai entrar? Com isso a gente sempre atrasava. Ou seja, a van não saía no horário, a gente não conseguia entregar a release na data prevista. Então, estruturamos o release train, trouxemos bastante rigidez para as squads, mas não foi de todo ruim para as squads. Embora a gente tenha transformado em um release train, que é um trenzinho de verdade, ele tem hora para sair da estação, ele nunca volta para a estação, e depois que ele saiu ninguém entra. As squads elas também têm uma certeza de quando aquela feature, aquela entrega vai estar na loja, vai estar na mão da consultora. Aqui embaixo eu coloquei alguns GIFs, que são os GIFs que o Slack manda avisando o pessoal das releases. Primeiro GIF, ele está avisando ali que o trem está pronto para partir, então todos a bordo, vamos sair com esse trem. Segundo GIF, olha pessoal, o trenzinho tá saindo mesmo, vamos entrar, senão vocês vão perder. E o terceiro GIF é o hashtag partiu. A portinha do trem fechou ali, ninguém mais entra. Se tiver alguma entrega, vai precisar esperar a release da semana que vem, tá? Então, a release trem foi super importante, conseguimos estruturar legal, trouxemos bastante, posso falar, bastante escalabilidade mesmo para as squads. Eu vou falar um pouco agora dos avanços que a gente vem tendo desse processo de modernização. Nesse processo, um dos itens que a gente pensou que seriam primordiais para a evolução da modernização das aplicações é a automatização de processos manuais. Então, pensando nisso, a gente montou um time com esse objetivo de automatizar processos de release que antes eram feitos totalmente de forma manual. Esse time começou em janeiro, e em fevereiro, a primeira build automatizada já foi executada.
Em abril, a gente começou a adicionar itens de qualidade. Em maio, a gente passou a executar os testes e refatorou os testes que antes eram executados manualmente, levavam muito tempo para serem executados. A gente passou a executar eles de forma mais rápida e de forma automatizada. E em julho, a gente conseguiu a primeira release sem intervenção manual. Então, isso foi um ganho imenso para a gente, porque é uma tarefa que levava várias horas e era uma tarefa que acontecia de forma repetida. E toda semana há uma release nova e toda semana a app era gerada de forma manual e publicada de forma manual nas lojas. Então, a partir de julho, a gente conseguiu fazer isso de forma totalmente automática. Bom, como a Angélica comentou, um ponto focal dessa estruturação era a parte de qualidade. Então, lá atrás, a gente tinha uma pirâmide de teste invertida, tínhamos muitos testes que eram caros, que eram custosos, e poucos ou quase nenhum teste unitário, quase nenhum teste barato, sabe? Então, temos trabalhado nisso desde o começo do ano para inverter essa pirâmide de teste. Nosso objetivo é ter quase nenhum teste manual e ter muitos testes unitários, ou seja, são testes que executam dentro da pipe. Gerou a versão, esse teste já é executado junto com a build e ele é muito barato, ele é muito rápido de executar. Antes a gente levava praticamente 3 dias inteiros para fazer um teste regressivo da release, antes de mandar para a loja. Com esse trabalho de qualidade, de automatização de testes, a gente já conseguiu reduzir quase um dia já, ou seja, já são 6 horas ali de redução desse período de testes. E a gente quer reduzir muito mais. O nosso objetivo é ter pouquíssimos testes manuais e deixar tudo automático rodando na pipeline. Outro ponto importante que a gente trouxe aqui na estruturação é a parte de feature toggles. Qual que é o nosso objetivo com a feature toggle? É reduzir ou até eliminar aquele estoque de código. Sabe aquela branch grandona que o dev fica trabalhando durante 3, 4 sprints, entrega aquele código gigantesco que sempre dá conflito, é horrível de fazer code review? Então a gente quase conseguiu eliminar esse código estocado. Como que isso funciona? Como que aconteceu? Hoje a gente tem uma feature grande, mas ela não precisa ser entregue de uma vez. Ela pode ser dividida em vários pull requests. Como é que o dev sabe que está entregue? Ele vai fazer o teste, terminou de desenvolver tudo, está testado, a gente só liga uma chavinha. O ligar dessa chave é o que faz aparecer essa feature nova dentro do app para a consultora. Além dessa facilidade de ligar e desligar uma feature quando ela está pronta, a gente também conseguiu ter um botão de emergência. Imagina que você tem uma feature em produção, essa feature tem um bug, tem um crash crítico, o que a gente faz? A gente só aperta o botãozinho de emergência e na hora que apertou o botão, essa feature ela já some do app para as consultoras. Então a gente consegue voltar para casa, resolver o problema, testar com mais cuidado, com mais afinco, aí sim colocar essa feature de novo numa nova release em produção. Por que isso é importante? Para o nosso futuro. O que a gente está pensando de futuro aqui na Natura? A gente quer ter uma entrega contínua para o mundo todo, pensando multimarca, multipaís e multidioma. É isso, pessoal. Isso foi o que a gente conseguiu avançar nesse 1 ano de parceria entre ThoughtWorks e Natura. Muito obrigada por estarem com a gente e obrigada, Milton, pela parceria. Obrigado, pessoal que está assistindo e também obrigado a ThoughtWorks, que tem ajudado a gente a fazer essa evolução aqui dentro da Natura.